Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos desta noite. Hoje é dia 3 de junho de 2019, uma segunda-feira, 19 horas e 54 minutos, 19 graus na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudo diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet a dona Nancy Chiarati, a Luciana Cristina e a dona Nádia Aguiar. Todos desejando uma boa noite a todos. E eu gostaria de pedir a esses que estão pela internet que, se não estão ainda inscritos no nosso canal do YouTube, por favor, se inscrevam. O endereço do nosso canal é AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas, e nós precisamos de muitos inscritos ainda, porque nós queremos transmitir as nossas reuniões públicas e, eventualmente, qualquer evento que possa acontecer pelo YouTube, mas só pode transmitir pelo YouTube aqueles que têm 1.000 inscritos. E nós estamos com 406 inscritos, a gente falta bastante ainda. Então, se vocês puderem convidar amigos, simpatizantes da doutrina, companheiros, colegas, parentes, para que se inscrevam, nós ficamos muito agradecidos. Então, nós vamos dar início no estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências. Gostaria de dar mais uma notícia, antes de iniciar propriamente o nosso estudo, que é o item 3, Encarnação nos Diferentes Mundos. A questão é de número 172. Mas antes de iniciar propriamente o estudo dessa questão, convidar a vocês que estão pela internet e que não sabem ainda, nós devemos iniciar na próxima semana, ou na outra, no máximo, um curso aqui na casa chamado Fundamentos do Espiritismo. E ainda dá tempo de participar, ainda dá tempo de se inscrever. Ele será audiovisual e também apostilado. A apostila vai complementar o audiovisual do curso, que é um curso dado através do visual, do audiovisual, pelo seu Milton Felipe, mais a apostila. E nós vamos poder, além disso, tirar as dúvidas. Se precisar parar o filme, a gente tira as dúvidas, complementa alguma coisa, alguma explicação, para que as pessoas extraiam a maior quantidade possível de informação e de conhecimento deste curso que nós vamos realizar. Então, todos aqueles que aportam os nossos estudos aqui na casa, através da internet, gostam de estudar. Então, aproveitem essa oportunidade. Todos estão convidados. Será transmitido pelo Facebook. Nós transmitiremos pelo Facebook o nosso curso. Tá bem? Mas se puderem fazer as inscrições, aproveitem aí o chat do Facebook, o chat do YouTube, para deixarem seus nomes, endereço, cidade, telefone, um cadastrinho básico, não precisa de número de documento, nada disso. Apenas um cadastrinho básico para a gente saber das pessoas inscritas e também colocar presença para essas pessoas que vão ser consideradas, vai ser considerado realizado o curso, aqueles que tenham no máximo 25% de falta. Ok? Então fica aí o convite a todos. Item 3, Encarnação nos Diferentes Mundos. Questão 172. Todo mundo lá? Muito bem. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Resposta: não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição.
Ótimo, né? Hã? Uma maravilha. Eu adoro também. Mas olha que interessante, ó. Isso é que chama a atenção, sempre me chamou a atenção nessa resposta, essa afirmação. As mais materiais. É aqui que está o problema, né? Aqui que mora o problema dos espíritos que vivem neste mundo. Como nós estamos, e eu falo nós, nos referindo à humanidade que habita a Terra, estamos muito materializados, nós estamos muito ligados aos vícios, diretamente ligados aos vícios. Vícios morais, vícios físicos, vícios materiais, vícios de toda ordem. Estamos corrompidos pela matéria, ou seja, o egoísmo, ele fala mais alto que qualquer outro sentimento aqui na Terra. Valorizamos muito mais as coisas do que as pessoas, exatamente pela razão pela qual os homens são muito egoístas e dão muito valor às coisas do que às pessoas. Esse é o motivo, infelizmente, né? Então, estamos aqui para vencer essa grande dificuldade, que é a materialidade da vida, a materialidade deste mundo. Espírito de outros mundos vai ter esse mesmo materialismo? Se for do mesmo nível de evolução do nosso, se for um mundo de expiação e prova, sim. Mesmo nível de materialidade. É claro, são espíritos que estão nessa classificação, são espíritos impuros. É aquela primeira classificação lá, né? Aliás, a terceira classificação, né? Aqui vem a primeira da ordem, né? A primeira que compõe a primeira classificação que vem, mas é a terceira classificação. A primeira seriam os espíritos puros, né? Terceira classificação. Todos aqueles espíritos que estão na terceira classificação são espíritos que habitam planetas como nós. Quer dizer, são espíritos sujeitos à matéria, viciados em matéria, ligados à matéria, pelo fato de virem de mundos primitivos, no qual a matéria, a vida gira em torno da matéria. Aqui ainda não. Aqui a vida fica um pouco lá, um pouco cá. O homem fica meio que dividido entre os valores materiais e os valores espirituais. Ele sempre, de alguma maneira, no nosso mundo, ele é atingido, vamos dizer assim, né? Chega a ele a informação das coisas espirituais. Quer ele queira, quer não queira. Ele assiste um filme, tem lá uma mensagem a respeito das coisas espirituais. Sim, claro, sem dúvida, né? Mas aqui ele sempre recebe alguma coisa referente a isso, né? E ele vai tateando, né? As ideias dele são ideias muito atrasadas a respeito de Deus, da vida espiritual. A ideia de Deus é sempre muito misturada com preconceito, com ideias falsas, né? Com a questão do maravilhoso, do sobrenatural e tal. Não são ideias objetivas a respeito de Deus. Por isso que é fundamental o conhecimento da doutrina espírita, porque aqui não se fala de Deus com misticismo, né? Não se fala de Deus misturado com coisas sobrenaturais, com coisas maravilhosas e tal. De maravilhoso Deus não tem nada. De místico Deus não tem nada, não é? A ideia do Deus antropomórfico, né? Do Deus a forma de homem, ou a forma de animal, né? Ou a forma de homem misturado com animal, já foi cultuado no mundo e tal, não existe, né? O espiritismo é objetivo. O que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, bom, né? Então não tem. Ele está fora do universo, é o criador de todas as coisas, não está na sua criação e não troca com o homem. Precisa oferecer coisinha para ele, que não vai resolver absolutamente nada. Ele não é parcial, não é? Ele nem ama nem odeia, nem ama nem pune nem beneficia ninguém. Não troca nada com ninguém. Ele simplesmente ama, né? Não vai punir ninguém, não vai beneficiar ninguém, não vai fazer troca com ninguém. Ele ama a todos da sua criação e dá oportunidade a todos de maneira igual, né? Então é uma maneira, o Espiritismo lida com Deus de uma maneira muito objetiva, muito direta, dando ao homem essa ideia do Deus verdadeiro, né? Do Deus que Jesus veio trazer para o homem. Jesus, quando aporta o mundo, quando ele chega no mundo, ele destrói a ideia mosaica, destrói a ideia do Deus antropomórfico, né? Do Deus que trocava com o homem, que era irado, que era vaidoso,
né? Que aceitava presentinho, né? Esse é o Deus de Moisés, entendeu? Jesus chega aqui, ele destrói essa ideia. E Jesus chega num momento na Terra em que a Terra tinha, especialmente os judeus, né? Que eram o único povo conhecidamente monoteísta da época, né? Eles estavam deixando de lado a ideia da sobrevivência da alma, da imortalidade da alma. Estavam deixando de lado, sobretudo os saduceus, né? Os saduceus eram seguidores de Sadoc, 150, 160 anos antes de Jesus, eram os materialistas da época, como hoje temos os materialistas. Então, eles como vinham cultuando há muito tempo, os saduceus vinham cultuando há muito tempo a ideia de Sadoc, eles eram materialistas. Para eles, a ideia da imortalidade da alma, a ideia da sobrevivência da alma não existia. Morreu, acabou tudo, né? Então, Jesus, quando ele reencarna na Judéia, ele reencarna exatamente nessas circunstâncias, né? Por isso que se a gente observar o Evangelho de Jesus, seus ensinamentos, a gente vai observar que ele se degladia muito para ensinar aos homens a imortalidade da alma. Esse é o grande objetivo do trabalho dele. Ensinar, mostrar para o homem o Deus bom, justo, generoso, amoroso e alimentar e retroalimentar essa ideia da imortalidade da alma, que é essa ideia que muda efetivamente o comportamento humano. Não tem outra ideia para mudar o comportamento humano, para destruir o egoísmo, o materialismo, que é a ideia da imortalidade. Não tem outra. Sem essa ideia, o homem seria a crueldade, a maldade, a violência recrudesceria, ao contrário de amenizar, né? Ela simplesmente seria cada vez mais forte, né? Muito bem. Então, como ele diz aqui, as encarnações aqui são as mais materiais e distanciadas da perfeição, ou seja, dos espíritos puros, né? A questão 173, Kardec pergunta: a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Resposta: pode reviver ou reencarnar, como queiram, muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar ao mundo superior. Então, o que demonstra que só depende de nós passar desse mundo para um mundo melhor. Não depende de ninguém, né? Você não vai ser punido por reencarnar outra vez na Terra, não. É oportunidade. A ideia, a gente tem que desfazer entre os espíritos, aqueles que são simpatizantes da doutrina, a ideia de que reencarnação é igual a punição. É mentira. Isso não é verdadeiro. Mas a gente só sofre aqui. Mentira. Sofre porque é ignorante. Só vai sofrer porque é ignorante. Se procurar a verdade, se buscar a verdade, se alimentar dessa verdade, das verdades espirituais, a vida não tem nada de sofrimento. Não tem nada, absolutamente nada de sofrimento. Porque o homem sempre vai ter da vida e das coisas que aconteçam aqui, o melhor delas, que é a esperança de uma vida melhor. E a desesperança é a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer um. O cara ficar desesperançado, ele destrói ele, a família, quem for necessário. Para ele não conta com nada, né? Então, a vida aqui na Terra, ela só tem esse caráter de sofrimento, de punição, para aqueles que não têm conhecimento, que são ignorantes. 173A. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Resposta: certamente. 173B. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Acredito que a resposta de Kardec seja no sentido de viver em outros mundos melhor que o nosso. Acredito que seja isso. E, seguramente, podeis já ter vivido em outros mundos, bem como na Terra. Pelo que eles ensinam, na doutrina dos espíritos, a maioria dos habitantes da Terra, a maioria, são exilados. São espíritos que são exilados de mundos melhores que o nosso. Não conseguem viver. Somos os alienígenas. Todo mundo fica procurando alienígena e nem precisa, viu? Nós somos os próprios, né? Não consegue viver numa sociedade melhor
numa sociedade mais digna, né? Isso fica bem caracterizado, né? Quando você vê tombar um caminhão, os caras saquear a carga, o cara está lá berrando, chorando de dor, pedindo pelo amor de Deus para socorrer, ele nego larga, o cara não quer nem saber, vai saquear a cerveja, saquear material de higiene, né? Saquear a carga do caminhão, absurdo, né? Parece rato em cima de lixo, né? É a impressão que eu tenho, né? Porque eu já presenciei vários acidentes na estrada, viajei 20 anos na estrada, e a ideia é sempre de quando eu parava, quando era preciso parar, eu parava para socorrer a pessoa. Não interessa se o carro dele é bom, se pode ter coisa lá dentro. Agora, tem parentes meus que trabalharam no IML, Instituto Médico Legal em São Paulo, que eles se vangloriavam de ter roubado toca-fita, fita do carro, bens que estavam no porta-luva, coisas boas que estavam no porta-luva. Se vangloriava disso, dava risada. O cara morto lá, ele estava lá recolhendo o cadáver e saqueando o cara. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Isso mostra bem o caráter da população, né? O caráter do povo que habita o nosso mundo. Né? Lamentável, né? Uma coisa triste, uma coisa que não tem sentido. Né? Mas, a par disso, tem as pessoas boas também, honestas. Né? A 174. É uma necessidade reviver a Terra? Pergunta Kardec. Responde os espíritos, não. Mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser mesmo pior. Quer dizer, não faz burrada, Zé. Não faz, porque coisa pode rolar para o teu lado. Você vai acender foguinho esfregando um pauzinho no outro. Você vai complicar a sua vida, a barbaridade. Você vai para o mundo primitivo, bater uma pedra na outra, até dar faísca para pegar fogo na fogueira. Senão você morre de frio. Né? Então não compensa fazer burrada, né? Não compensa. Tá? Acorda para a vida, como minha mãe dizia, né? Quando a gente estava distraído, acorda para cuspir. Né? Acorda para cuspir. Ou seja, fica alerta, né? Se liga, como o pessoal hoje, a molecada vai falar, né? Se liga, mano. Se liga, porque pode piorar para o seu lado. 175A. Não seria melhor continuar como espírito? Respondei, não. Ficar-se-ia estacionário. O que se quer é avançar para Deus. Por que essa resposta dos espíritos? Primeiro você vai ter que ler 175. Hã? O senhor falou 175. 175A, eu falei. Não, a 175 você não leu. A 175 eu não li? Não. Ah, tá, então vamos ler, não tem problema. Não vou pular, não. 175. A vantagem de voltar a viver na Terra? Resposta: nenhuma vantagem em particular, sobretudo se você reencarnar no Brasil, né? A não ser que se venha em missão, pois então se progride, como em qualquer outro mundo. Né? E a gente poderia dizer que todas as pessoas, indistintamente, têm uma missão. Né? Todos. Ah, mas eu sou uma pessoa obscura, não tenho nenhuma representatividade na sociedade. Não tem porque não quer, faz o bem. Mas como eu vou fazer? Vai no asilo, lá limpar os velhinhos, ajudar, fazer um carinho no velhinho, dar uma boa palavra. Tanta gente boa lá, tanta gente que precisa ficar... Se as pessoas fossem naquele lugar que a gente vai, que é chamado de acamado, pessoas ficam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, deitado numa cama. Você sabe o que significa isso? Eu levanto de manhã, depois de 5, 6 horas de sono, o corpo doendo, pô. E ficar na cama 5, 6 horas, e meu colchão é bom, meu colchão é novo. Você imaginou o que significa ficar o tempo inteiro deitado numa cama, sem a perspectiva nenhuma de levantar, sem poder levantar porque está doente? Então, quer mais caridade do que isso? Ir num lugar como esse, levar uma boa palavra, uma brincadeira, uma piada. O Zé Carlos Polônio era presidente do asilo lá, como é que é o nome? São Lourenço. Você sabe o que o Zé Carlos fazia? Levava vinho para a veiarada. E socava vinho para a veiarada. A veiarada, ó, tomava vinho que ficava tudo alegre.
O Zé Carlos era uma pânica aquele cara. Mas, de qualquer maneira, a possibilidade de a gente fazer do nosso limão uma limonada, né? Pratica o bem, pô. Pratica o bem. Há tantas maneiras de praticar o bem, né? Só o fato de você não praticar o mal já é um bem. Agora, não fazer o bem, deixar de fazer o bem, podendo fazer, é o mal. Né? A gente tem que saber que a gente, se tem condição de praticar o bem, é nosso dever praticar o bem. Né? Então, há possibilidade sim, né? Porque eles aqui não têm vantagem nenhuma, particular nenhuma, a não ser que se venha em missão, mas todos vêm, todos têm uma missão. A missão é a prática do bem. Né? Jesus falou isso, que estava à altura de qualquer um praticar o bem. Não tem que ser uma pessoa especial. Aliás, chama-se, podemos chamar, a Claudiana Morelli está conosco. Bem-vinda, viu, Claudiana? Prazer tê-la conosco, viu? Tem gente aqui na sala que gostou da sua presença. Todos nós gostamos, mas em particular a Dona Glaucia, a Yara, que são amigas da Claudiana. Eu queria dizer que, deixa eu ver se eu lembro, volto para o raciocínio. Tá. Aliás, Jesus de Nazaré, ele não pegou nenhum engenheiro, nem médico, nem físico nuclear, nenhum daquelas potestades dos reis daquela época, dos mandatários daquela época, para ser seu seguidor, para ser seu apóstolo. Ele se serviu de gente do povo, de pescadores, né? O que havia de mais humilde naquela época, né? Então, isso demonstra que a prática da caridade não está ligada à quantidade de dinheiro que você tenha. Ter dinheiro e praticar a caridade significa praticar a caridade com condição financeira, apenas isso. Mas qualquer um pode praticar a caridade, né? Qualquer um pode. Aliás, a prática da caridade está muito mais ligada às nossas relações cotidianas, ou seja, com a indulgência, né, para com o nosso próximo, a benevolência para com o nosso próximo, o perdão das ofensas, do que propriamente dar um prato de comida. Dar um prato de comida jamais vai ser caridade. Jamais. Dar prato de comida não é caridade coisa nenhuma. Ficar dando sopinha embaixo de viaduto não é caridade coisa nenhuma. Isso é obrigação social. Qualquer um tem. Se você tem um prato a mais de comida na tua casa e você não der, você está sendo descaridoso. E está sendo desumano. Você não está sendo cumprindo a tua obrigação civil, a tua obrigação como cidadão. É tua obrigação como cidadão ajudar quem tem menos que você. Mas não é caridade. Caridade, na acepção do significado dela, conforme Jesus explicou, tem outro caráter completamente diferente. Às vezes o cara dá um prato de comida, mas ele não é benevolente com as pessoas. Ele dá um prato de comida, mas não é indulgente. Ele dá um prato de comida, mas não perdoa ninguém. E para Jesus, a caridade era isso. E não é fácil você praticar a caridade. Ser benevolente com todo mundo, mas não é fácil mesmo. Né? Não é mesmo. Né? Ser indulgente. Se o cara estuprar alguém, você vai ser indulgente com ele, pai? Que nem o Bolsonaro falou, você perdoa lá o Adélio? De jeito nenhum, quero que ele morra na cadeia. E olha que o nosso presidente é um cara bom, já vi cara bom, mas igual ele, olha, ter a simpatia que ele tem, né? O bom humor que ele tem, com todo mundo, de modo geral, falar desse jeito, quer dizer, o nosso mundo não é um mundo onde se pratica a benevolência, nem a indulgência, né? Só Jesus de Nazaré mesmo deu esse exemplo e nos ensinou que isso é caridade. Né? Então é difícil realmente praticar a caridade. Mas de qualquer maneira não é impossível e há 1000 maneiras de se praticar a caridade. Sem dinheiro. Né? Não há necessidade nenhuma de ter dinheiro. Agora vamos lá na 175. Não seria melhor continuar como espírito? Eles respondem não. Não, ficar sem estacionário. O que se quer é avançar para Deus. Eu perguntei para vocês qual que seria aqui o motivo pelo qual os espíritos superiores responderam isso para Kardec. Nós aprendemos de duas maneiras, não é? Aprendemos como espíritos encarnados e como espíritos em estado de erraticidade. Não é isso? Mas lá a gente aprende o quê? Teoria. E a gente tem que colocar em prática aqui, é por essa razão que eles respondem dessa forma. Exatamente por essa razão. Não adianta saber em teoria. Nós temos que colocar em prática. E é na prática que você sabe que o espírito pode avaliar-se. Não é ninguém que vai avaliar ele, não.
negócio de vai desencarnar, vai ser julgado, isso é bobagem, isso é coisa de religião. Não tem nada disso, não. Ele vai desencarnar, ele vai se defrontar com a própria consciência. Com a própria consciência. Não tem outra pessoa para avaliar, não é nem Deus, nem Jesus, nem ninguém. Você avalia, ele vai se autoavaliar, ele vai se defrontar com a verdade, com a realidade dos fatos, com o mundo espiritual, né? E ele vai saber se ele realmente colocou em prática aquilo que ele sabe ou não. Ou se ele, além de não colocar em prática, ele acumulou mais débitos do que créditos. Isso é o grande problema. Às vezes o cara sabe muito, mas tem gente que é um mestre em filosofia, mas na prática, só filosofia só no papel, né? O cara é bom pra caramba para escrever, né? Para colocar ali na teoria, o cara é bom pra caramba. Mas para a prática é bastante ruim, né? Então, só queria chamar a atenção disso, porque essa resposta ela pode colocar em confusão o entendimento das pessoas, né? Por que se ficaria estacionado? Porque se só aprenderia na teoria, né? E eles aí o que se quer é avançar, ou seja, vamos lá, vamos encarar, vamos pegar o touro à unha, né? E vamos colocar a vida para frente, vamos progredir, vamos acumular conhecimento, acumular e saber a quantas anda a nossa situação. 176. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste sem jamais terem passado por aqui? Resposta sim. Como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer noutro. E isso também significa dizer que essa solidariedade, ela existe entre todos os planetas do mesmo grau evolutivo. Você pode deixar de encarnar aqui neste mundo por alguma razão, os seus parentes, seus amigos e tal, ou migraram para um outro planeta em expiação e provas, sei lá, na galáxia, sei lá quanto, né, das quantas lá, e você sai, desencarna aqui e vai encarnar lá. Seus interesses estão lá. Né? O que muda na realidade vai ser só a localidade, apenas isso. Né? As dificuldades são as mesmas, os problemas morais são os mesmos, os problemas de guerra, de violência, de miséria, de falta do necessário, de egoísmo e etc., vão ser os mesmos, não muda nada. Né? Essa solidariedade que existe entre os planetas é exatamente essa. E você pode também, eventualmente, ser premiado com um pedido de ir para um planeta melhor do que o nosso e depois regredir. Vai para um planeta melhor, não dá conta de viver naquele lugar e volta para o planeta de expiação e prova. Como acontece nos espíritos que encarnam no planeta primitivo, no nosso planeta. Encarnam, não dão conta de viver aqui, faz um monte de burrada, volta a acender fogueira com pedrinha, bater uma pedrinha na outra. Um 176A. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Resposta: há muitos, e em diversos graus. Né? Quando eles dizem diversos graus, em graus mais e menos elevados. Semelhantes ao nosso, mais elevados que o nosso e menos elevados que o nosso. Né? Isso é maravilhoso do ponto de vista da justiça e da bondade do Criador, porque nós podemos aprender e ensinar. Né? Ensinar quem sabe menos que nós e aprender com quem sabe mais. – 176b. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Resposta dos espíritos: isso não teria nenhuma utilidade. E, de fato, não teria mesmo. 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Resposta: não. Porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos não aprenderiam, nada aprenderiam de novo. Não há sentido em. Se o espírito tem condição de ir para um mundo de regeneração, ele ficar encarnando em mundo de expiação e prova, uma vez que ele tem condição de progredir. Né?
A não ser que ele retorne depois de um tempo, de algumas encarnações, no mundo melhor, no mundo feliz, por exemplo, e reencarne com missão, né? Como é o caso daquela resposta, onde eles dizem que há espíritos que encarnam aqui, por exemplo, para melhorar as instituições humanas, né? Reencarnam com missão definida, né? Para melhorar as instituições, ou seja, vão brigar com bandido para mudar a coisa, para mudar a situação de um país, das instituições daquele país, etc. Né? Questão 177A. Como então explicar a pluralidade de suas existências no mesmo globo? De suas existências no mesmo globo? Resposta. Eles podem ali se encontrar de cada vez em posições bastante diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. É muito interessante, né, esta resposta dos Espíritos, porque isso demonstra para nós que nós não precisamos necessariamente estar nesse mundo sempre na mesma condição, né? Você pode estar nesse mundo, reencarnar nesse mundo, numa condição muito melhor que a nossa. Muito melhor que nós estamos, por exemplo, nesse momento, né? Por exemplo, não sujeito aos vícios desse mundo, por exemplo, né? Não sujeito à influência dos vícios desse mundo, por exemplo, aqueles aos quais tantas pessoas estão sujeitas, né? Você pode estar encarnando nesse mundo, por exemplo, para cumprir uma missão na ciência, por exemplo, né? Em melhorar as instituições, por exemplo, como eu citei agora. Você pode encarnar aqui em diversas condições, diversas situações. Quer dizer, é um mundo que sempre vai trazer oportunidade para os espíritos, independentemente do grau de evolução dele, né? E de que ele alcançou no mundo. As pessoas mais evoluídas que vêm de outros planetas, dá para perceber que não são tão materialistas. Normalmente não são mesmo. Há espíritos que encarnam com missões diversas, viu, Orlando? Eu vi um menino outro dia, menino eu falo porque pela minha idade, mas era um rapaz de uns 28, 30 anos no máximo. Ele inventou remédio, já faz algum tempo que eu vi essa matéria, mas ele inventou remédio que beneficia muito pessoas que sofriam do mal, o qual ele estudava. E aquele remédio ele é super eficiente, não era para cuidar de sintoma, não. Era para cura mesmo. Ele encontrou a cura daquele mal. É um mal excepcional lá que encontrou. Não era um cara brasileiro, era um cara de fora. O sujeito perguntou para ele, você não vai patentear o remédio? Não, de jeito nenhum. Isso é para beneficiar a humanidade. Quer dizer, olha, já dá para perceber que não é um cara comum. No mínimo, não é um cara comum. Né? Quando tanta gente luta para tirar proveito da miséria humana, do sofrimento humano, ele estava dedicando a vida dele, o trabalho dele, que foi um trabalho de muitos anos, né, para melhorar a vida das pessoas, sem cobrar um centavo por isso. Então a gente percebe que realmente o nosso mundo abriga todo tipo de espírito, né? Os bons, os maus, os péssimos, os mais ou menos, abriga todo tipo de espírito. Questão de número 178, é isso, né? Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Ou seja, renascer corporalmente significa encarnar, né? Ou reencarnar, se ele já encarnou alguma vez naquele mundo. Eles respondem sim, quando tem uma missão a cumprir. Se ele já passou, se as suas experiências já alcançaram o mérito de encarnar num mundo melhor ou muito melhor do que aquele, ele só retorna em missão àquele mundo. Né? Ou como é que a gente pensa que inventaram a roda? E olha que a roda já faz um tempinho, né? Ou a pólvora, por exemplo. Né? Ou o automóvel, que é do começo do século XX, por exemplo, os meios de comunicação mais aprimorados, telefone, a luz elétrica, né? Aliás, a luz elétrica, teve um cara que viveu nesse mundo que estava muito além da lâmpada lá, o Thomas Edison, né? Um cara chamado Tesla.
Como é que era o primeiro nome dele? Não lembro o primeiro nome dele, mas um cara extraordinário. Já viu onde fez esse cara? Fabuloso, fabuloso. O cara conseguia acender lâmpada enfiando a lâmpada na terra. E acendia um monte de lâmpada, sem fio ligado na lâmpada. Ele provou que é possível transmitir energia elétrica sem fio. Sabe o que fizeram no lugar? Claro, nem o Edison, nem o banqueiro que bancava o Edison. Nenhum dos dois gostavam dele. Por quê? Estavam ganhando fortunas com a transmissão de energia elétrica através de cabo. Não é? Fortuna, porque você precisava criar uma instalação toda especial e tal. E o Tesla falou, não tinha nada disso. Nada disso. Ele transmitia por torre. Como transmite sinal de celular? Uma torre, e a torre transmite para cidades inteiras. Como é que era o primeiro nome do cara? Se alguém lembrar na internet aí, por gentileza, faz a pesquisa aí, procura lá, Tesla. Nikola Tesla, é isso mesmo, Nikola Tesla. O cara era Ele foi para os Estados Unidos já com uma certa idade, mas eu não lembro a naturalidade dele. Ele era austríaco, não lembro lá. Bom, de qualquer maneira, esses espíritos, eles aportam na Terra missões definidas, né? Por exemplo, Santos Dumont, né? O cara que vem com uma missão definida, ele pega toda a fortuna dele, toda, o pai vende os bens, dá a parte dele da herança, e ele torra toda a herança na criação de um veículo que voasse, que fosse mais pesado do que o ar. Os americanos reivindicam o primeiro voo e tal, mas eles fizeram o primeiro voo, isso não tem dúvida. Só que não pelos meios que o clube francês dava o prêmio. O clube francês, na época, dava um prêmio para quem conseguisse tirar um veículo mais pesado do que o ar, não sei se 3 ou 4 metros acima do solo, por mais de 100 metros. E os irmãos Wright, eles tiraram o veículo do chão, mas através de um processo de catapulta, chamado pilone, e puxonavam o avião decolava. E então não era pelos próprios meios, porque pelos próprios meios significa estar parado, estaticamente parado, e decolar pelos próprios meios e voltar no ponto de partida pelos próprios meios acima do solo. Né? E até hoje tem gente que fala... Ele era sérvio. Sérvio? Então, ele quase foi comunista, né? Por pouco ele não foi comunista. Então, se a gente pegar o caso do Alberto Santos Dumont, eu sou muito fã dele. Sobre o Tesla, né? Tem um seriado sobre ele. Os arquivos perdidos, alguma coisa assim. Também, né? Sobre os mágicos, dois mágicos lá, falam do Tesla, mas tem uma história do Tesla que está gravada, e o seriado que ela falou é os arquivos perdidos. Ele tinha muita invenção que ele colocava no papel, guardava no baú e trancava no cofre. Que era coisa que ninguém conhecia, era coisa dele. Estão se comprovando esses inventos que estavam muito à frente do tempo dele, né? Muito à frente do tempo dele. Que a energia elétrica chegou no final do século XIX, né? No mundo. Que se energizou cidades e tal, né? Chegou no final do século XIX. Então, ele tinha invenções que estavam muito à frente do tempo dele. Então, muitas invenções são confrontadas por causa de interesses. Né? Interesse. Bom, o automóvel, por exemplo, já não precisava ser movido a gasolina, nem a diesel, nem a álcool há muito tempo. Há muito tempo. Sabe-se que é possível retirar, por exemplo, energia do ar para tocar um automóvel. Agora, explica isso para um cara que tem um posto de petróleo. Ele vai esganar você. Nos Estados Unidos da América, vão surgir vários, entre outros. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu vi a reportagem, eu vi o documentário a respeito da vida dele. Ele montou um carro movido a água, hidrogênio, né? Sem necessidade nenhuma, nem para dar partida, nada de
combustível fóssil. Desapareceram com o cara, trucidaram a vida dele. Simplesmente trucidaram a vida dele. Então, são espíritos que aportam na Terra. E quantos a gente não conhece, né, que são aí obscuros na sociedade, que não tem expressão, né, nenhuma e tal. O César, desde pequeno, ele tinha esse dom de imaginar, dessas coisas, de eletricidade, desde pequeno. E a mãe, apesar de ser analfabeta, fazia poema épico. A mãe, apesar de naquela encarnação não ter instrução nenhuma, é assim que a gente deveria dizer como espírita, né? Porque certamente para escrever um poema épico, eu não sei escrever nem poema simples, quanto mais o épico. O fato é... Para você ver como aquelas pessoas, como os espíritos, né? Alberto Santos Dumont, ele viveu numa fazenda aqui por perto, não sei se era Araquá, por perto aqui, não sei onde. O pai dele era dono de uma grande gleba de terra. E ele, desde pequeno, ele chegava para os primos, para os colegas, para os amigos, e falava, ó, tá vendo aquele passarinho? Um dia eu vou voar igual a eles. Dava uma risada da cara dele, né? E criança. Adivinha se um espírito desse veio com uma missão definida? Eu não tenho a menor dúvida. Analisando aqui, por aquilo que a gente conhece do doutrina espírita, e analisando a vida de um homem como Santos Dumont, ele foi, até hoje, ele é lembrado e homenageado na França, até hoje. No Brasil nem se fala dele. Nem se fala. No tempo dele, ele veio para cá, as primeiras vezes não foi homenageado, ele foi homenageado depois do primeiro voo, porque até o primeiro voo ele fez balão dirigível, ele fez uma série de experimentos e tal, que alguns deram certo, outros não, ele caiu várias vezes, quase se mata e tal, né? E depois ele cria, depois do 14 bis, ele cria um aviãozinho chamado Demoiselle. Sabe o que ele faz com o projeto Demoiselle? Disponibiliza para quem quisesse construir um avião igual aquele, sem cobrar um centavo. Ele pegava o Demoiselle de Paris e ia nas fazendas e tal, almoçar na boa, vamos almoçar na casa do fulano. Decolava em Paris e ia lá, pousava na fazenda do cara e ia lá para almoçar com o cara, com o Demoiselle. É um aviãozinho prático, pequenininho, tal, gastava pouco combustível para a época, né? Pouco combustível e tal. Quer dizer, o cara desse, ele quer ficar rico com alguma coisa? Nem reivindicava o primeiro voo. Ele ganhou o prêmio porque havia lá um prêmio e tal, não sei, de 500 francos, 1.500 francos, não lembro bem, né? Na época. Mas nem reivindicar ser dono do primeiro voo, nem nada disso. Tal. Então não tenho dúvida que um espírito como esse foi um missionário no nosso país. Além de outros, né? Dom Pedro II, teve tantos outros aí, Duque de Caxias, apesar do que fez com Dom Pedro, mas também teve um propósito muito importante aqui no nosso país e tal. Vamos lá. É 178A, né? Pergunta de Kardec. Isso não pode também acontecer como expiação? E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube que eu não vi. Ah, tá. A Lu comentou, a mãe é extremamente ligeira. É verdade, velho. Ela é rápida no gatilho. Eu só vou ler a anterior para a gente saber por que Kardec está fazendo essa pergunta, porque a gente acabou divagando aqui com outros raciocínios e pode não lembrar. Na 178 ele pergunta, os espíritos podem renascer corporalmente no mundo relativamente inferior àquele que viveram? Ele responde por missão, né? E na pergunta 178 ele complementa, isso não pode também acontecer como expiação? Ou seja, ele ser mandado para um mundo inferior como expiação? E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Resposta, os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Uma vez que você alcançou um mundo de expiação e provas, e você tem condição de viver nele, você não retrograda mais. Você não vai ser punido renascendo no mundo primitivo, né? Você pode renascer no mundo primitivo como missão, aí sim, né? Mas sempre vai ser uma missão, né? Vai lá, ajuda lá, se vira, ajuda os caras a descobrir o fogo, sei lá,
mas é cognição, ou seja, a inteligência, o desenvolvimento intelectual e moral que ele alcançou, ele vai utilizar para colaborar com aqueles que sabem menos. Né? É assim que a coisa funciona. Sua punição, pois, é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas, no meio que convém à sua natureza. 178b. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Resposta: os que falirem em sua missão ou em suas provas. Então, o espírito missionário, ele pode falir também. Por quê? Porque ele está num estado não tão avançado, no qual ele não possa falir. Por exemplo, um espírito que no mundo de expiação e provas, ou de regeneração, que ainda tem provas a serem cumpridas, ele é mandado para um mundo primitivo, cumprir uma missão, ele pode falhar na missão. Embora tenha alcance intelectual e moral para não falhar, mas se for determinado e não cumprir, ele pode falhar. Não falha os espíritos superiores, né? Os espíritos puros, esses não falham mais. Mas os espíritos como nós falhamos, sim, e falhamos bastante. 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Resposta: não. É como na Terra. Há os que estão mais ou menos adiantados. Questão número 180. Ao passar desse mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha? Resposta: sem dúvida. Porque a inteligência é um atributo, né? O espírito vai dele, a inteligência que ele desenvolveu é dele. O que ele conquistou é dele, ele não perde nada, nunca vai perder. Ele vai trocar de perispírito no outro mundo, mas a inteligência não acompanha o perispírito, acompanha ele. É dele, é do espírito, atributo do espírito, e não da matéria. Perispírito é matéria, portanto, é dele, vai acompanhar sim. A inteligência nunca se perde. Mas ele pode não dispor dos mesmos meios de manifestá-la. Por quê? A matéria vai ter... Alguma trava, né? Põe trava na língua do peão, ele não vai poder falar. Aí não vai poder manifestar a sua inteligência. Esse é um detalhe, né? Pode nascer tetraplégico, idiota, pode nascer de um monte de jeito que não vai permitir a manifestação daquela inteligência. E tem muita gente nessa condição. Tem gente que é realmente muito inteligente. Eu já vi um nenezinho, rapaz, nenezinho mesmo, que tinha o que conta aqui, aquele nenezinho, uns 8 meses. 8 meses, mais do que isso. O filminho começa no Facebook com o nenezinho berrando, mas berrando que parecia que tinha batido nele. Berrando alto mesmo. E chacoalhava as pernas e tal, e berrava. Caramba, será que estou judiando da criança? Pensei comigo de cara. Né? E aí ela estava longe, ela não me disse nada que ela tinha compartilhado. Daqui a pouco a mãe vem com o celular, dá na mão, põe ele de pé, sentado, mão de pé, sentado, e dá o celular na mão dele, acabou. Parou o choro, parou tudo, e ele começa a olhar o celular e dar risada. Quer dizer, não tinha nada de choro. Era fita do malandro. Aí o que a mãe faz? Tira o celular, imediatamente ele se joga para trás, começa a espernear, a chorar e a gritar como se tivesse batido nele. Pergunta se não é um anão reencarnado. Impressionante, né? Impressionante. Vamos lá. Questão 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Nós já estávamos lendo, né? Essa questão. E depois ele vai complementar a questão da seguinte forma: isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Quer dizer, esse adquirir aqui, depois a gente compra o corpo, né? Você paga, era um corpo tal, assim. Mas é mais ou menos isso, viu? E que como quem decide a encarnação é o espírito, não tem departamento reencarnatório, isso é baboseira de romance, é o espírito que decide, né? E ele que decide todos os entraves e todas as benesses que ele pode ter no corpo, se ele merecer, né? Eu quero reencarnar num corpo atrofiado, num corpo com problemas graves, sem poder me manifestar, porque eu preciso adquirir só aquela experiência e tal. E ele que adquire mesmo. Acho que o termo está certo. É que quando a gente lê adquirir, dá a impressão de comprar, né? Adquirir pelo dinheiro, né?
Mas não é não, a aquisição é, vamos dizer assim, moral, né? Ele pede aquele corpo com o propósito moral de reencarnar e aprender. Questão 8.1. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? A resposta, sem dúvida, é que tem corpos, porque é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Olha que interessante a dica que os espíritos dão aqui, né? Se ele precisa adquirir matéria para agir sobre ela, o que acontece com o elemento espiritual depois que se individualiza? Se não remete a essa reflexão, se liga à matéria. Porque ele precisa agir sobre a matéria, modificar a matéria constantemente. Então, seja qualquer a situação, qualquer ser que seja a situação evolutiva, ele precisa de um corpo, neste ou em qualquer outro mundo, menos os espíritos puros que não reencarnam mais. Esses não reencarnam mais, então não há necessidade de corpo. Mas qualquer outra que seja a situação do espírito, ele precisa sim e vai ter que ter um corpo físico, guardado as devidas proporções. Quanto mais evoluído, mais sutil é esse corpo físico, né? Mas esse envoltório é mais ou menos material segundo o grau, é isso que ele está explicando agora, segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer. Porque há muitas moradas na casa do nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Interessante, né? Como é que a pessoa pode não buscar conhecimento como esse, né? Se ater única e exclusivamente à vida material. O Luciano Sagioro entrou, está conosco. Bem-vindo, Luciano. Eu ia comentar alguma coisa, mas passou. Depois, se eu lembrar, eu comento. Questão 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes... eu queria comentar isso. Ó. No começo da resposta deles, eles não dizem que o corpo é igual ao nosso. O corpo que eles adquirem em outros mundos é igual ao nosso. Por quê? Porque os elementos constitutivos de planetas diferentes do nosso são diferentes do nosso. Portanto, o meio de vida, que para nós é o oxigênio, em outros mundos pode ser um outro gás qualquer. Né? Hidrogênio, sei lá, qualquer outro. Né? O que mata a gente aqui na Terra não mata eles lá. E o que não mata a gente aqui pode matar um habitante de outro planeta, por exemplo. No mesmo grau do nosso, de expiação e prova, se ele vier para cá, ele é obrigado a usar um equipamento qualquer, se é possível, se fosse possível isso, né, para não morrer aqui na Terra. Então, internamente, a aparência física talvez seja muito semelhante à nossa, mas internamente os corpos são completamente diferentes, os órgãos são diferentes, porque tem que administrar outro tipo de elemento material, outros elementos materiais. Questão 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta. Nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condição de compreendê-la, e elas os perturbariam. E Kardec acrescenta a seguinte explicação. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente à natureza espírita, da natureza espírita. A matéria se torna menos densa, e ela já não se arrasta, e ele já não se arrasta penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidades de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem para as coisas distanciadas percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem,
O egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que, nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Ou, traduzindo, preocupação, temor, né, pela morte. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. Essa é a ideia que eu aconselharia a todos adquirirem, cultivarem, né? Porque essa é a realidade, né? Se a gente conseguir adquirir essa ideia, formar essa consciência, adquirir essa ideia, a vida para a gente, a vida aqui na matéria será muito mais fácil e o desencarne será muito mais fácil. Com certeza, absolutamente mais fácil do que é para uma pessoa apegada à vida, apegada à matéria. Né? A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, está menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este é ainda um auxílio da providência, que deseja, assim, abreviar o sofrimento. Embora seja uma encarnação no mundo material, o sofrimento desses nossos irmãos é infinitamente menor do que o nosso. Infinitamente menor. Só o fato do corpo ser sutil não está sujeito às vicissitudes que nós estamos sujeitos, doenças, problemas, dores, etc., né? Eles têm um corpo que não obriga eles a se arrastarem pela terra como nós nos arrastamos, né? Ou seja, quem quer ter uma ideia melhor, pega a Revista Espírita de 1858 e lê lá a respeito da matéria referente a Júpiter, onde ele descreve como são as moradias, como são os espíritos, qual o tipo de atividade desses espíritos, como é a música em Júpiter, né? Quando ele pergunta como eles consideram a música aqui nesse mundo, assim, esse barulho que serve para entreter a miséria humana, barulho. E olha que ele estava falando da música de Bach, Beethoven, Liszt, Chopin. Imagina um funk, né? Imaginem vocês. Tá? Então, por aí dá para a gente entender, pelo estudo que Kardec faz da vida em Júpiter, dá para a gente entender aquilo que essa explicação que ele está dando aqui a respeito do estado físico e moral dos diferentes mundos. Em mundos felizes, a vida, por exemplo, dura 800 anos, 700 anos, 800 anos, e a morte não se presencia nesses mundos o horror da decomposição, por exemplo, né, que no nosso mundo é tão difícil, né? É tão sofrido para os parentes, para os amigos, para o próprio espírito. Se ficar ligado à matéria, tem que suportar aquele tipo de coisa, né? Hoje se enterra muito rapidamente. Antigamente as pessoas eram veladas em casa, se enterrava 24 horas depois e tal. Era uma coisa triste. Eu lembro que era criança e ia em velório na casa das pessoas. Cheguei em vários velórios na casa das pessoas. E era uma coisa muito difícil, né? Então, não tem nada disso nesses mundos. Questão 183 para a gente encerrar. Isso também tirar um desapego? Enterrar rápido? Não. Hoje em dia a medicina está mais avançada, né? Havia muitos casos antigamente daquele problema da catalepsia. Havia um cataléptico, inclusive um ator da Globo, que sofria de catalepsia, né? O médico dele viajou, não sei se você lembra desse caso. Como é que era o nome desse ator? Você lembra? Sérgio Cardoso, né? Eu lembro muito desse caso, porque eu cheguei a ver ótimo, excelente ator, excelente. Trabalhava muito bem. E eu vi essa notícia no Repórter à noite, né? E o médico viajou e ninguém sabia, ele mantinha em segredo que ele era cataléptico, né? E tem determinados tipos de catalepsia onde a aparência da morte é perfeita. O corpo dá todas as aparências de morte, rigidez, a frigidez do corpo, tudo leva à ideia de que a pessoa está morta.
E no caso dele não estava, ele foi sepultado dessa maneira. Depois, quando o médico falou, não, vamos enterrar rápido, não sei o quê, mas aí já era tarde, né? Ele estava revirado no caixão, tinha o chunhado todo, arrancado o cabelo, batido, dando esmurrado no caixão e tal. Fica imaginando o terror que ele não deve ter passado, né? Deve ter sido terrível, né? Então, havia esse problema. Então, havia a determinação pela lei de que se devia esperar no mínimo 24 horas. Então, desencarnava lá meia-noite, esperava a meia-noite do outro dia e só ia enterrado depois do outro dia, 9, 10 horas da manhã. Ele ficava lá 36 horas, 40 horas. Então, você imagina o cheiro do cadáver, né? Nessa altura do campeonato. Então, era terrível, eu lembro bem de... Mas hoje em dia... Pessoas saindo. Eu estava lendo uma reportagem do dono da funerária também. Hoje em dia já existe processo que as pessoas, que nem ele falou, teve uma pessoa que morreu aqui, vai enterrar lá no norte. Você fica 3, 4 dias sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É a camatopraxia. É. Você tira tudo, sem... Então dá para se... Nos Estados Unidos da América do Norte, eles têm esse processo. Aqui já O corpo tem é mandado, também. tem também. O corpo é mandado, né, para uma funerária, né? A funerária trabalha no corpo, tal, retira todos os órgãos, é enterrado uma semana depois, 10 dias depois, tal. Maquia o cara parece que está dormindo, né? Vai ficar muito bonito e tal, o negócio. Mas os homens têm, né? A gente não tem, então. Não. Se popularizar, então eu vou querer ser enterrado de roupa. Eu sempre falo que quero ser enterrado pelado. Os caras não ficam falando mal de mim. Já aí, né, meu pai apareceu, já não era, cara. Então, hoje em dia eu sei que se usa um método semelhante, mas um método muito mais barato, que é tapar todos os orifícios do corpo, para não haver nenhum derramamento de líquido e tal. Mas hoje em dia, como com o avanço da medicina, então as pessoas são sepultadas mais demoradamente, se quiser, né? Senão pode ser, pelo aval do médico, pelo laudo do médico, ele pode ser sepultado 6 horas depois, 8 horas depois. É rápido hoje sepultar. Mas aqueles que não fazem isso aí, o corpo vai inchando. Você percebe, no caixão, ele já vai inchando, a barriga vai crescendo. Também. Complica. De qualquer maneira, a natureza age, né? Ela quer destruir para aproveitar a mercadoria, né? Destrói tudo para poder reaproveitar os elementos. Vamos lá, então vamos encerrar com a 184. O espírito pode escolher um novo mundo em que vai habitar? Resposta: nem sempre. Mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Pedir e obter o que deseja, se o merecer. Porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. O que ele quer dizer com isso? Um espírito que habita um mundo primitivo, por exemplo, ou um espírito que habita um mundo de expiação e prova. Ele pleiteia morar no mundo de regeneração, mas ele não tem condição para isso. Ele não reúne condição moral para isso. Ele pode reunir condição intelectual, mas não reúne condição moral. Então, é vetada, para ele, é vetada a encarnação naquele mundo. Vamos anotar aqui a 184A para nós retomarmos na próxima segunda-feira. Hoje é dia 3/6/19. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Está tudo bem para vocês, dona Nádia, Lu? Está tudo certo? A Nancy, a Claudiana, o Luciano. Ficou claro o que foi explicado, o que foi estudado? Estudaram de alguma coisa? Fiquem à vontade para perguntar. Muito bem. Podemos fazer a nossa prece de encerramento, então? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo, guia da humanidade,
e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis na sociedade em que vivemos e, dessa forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião de estudos dessa noite, e que assim seja.